Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs. Em Cristo Jesus, nosso único Senhor, nosso único Salvador. Nós queremos iniciar esta manhã cantando e louvando a Deus. Por isso eu convido que você, aí de sua casa, cante também junto comigo. Vou pegar meu óculos. Nós vamos cantar em conjunto o hino Deus está aqui. Porque Deus está aqui em Juruena, mas Deus também está aí com você, em sua casa, quando nós entramos dentro de sua residência através deste culto online. Cantamos em conjunto. Oremos em conjunto. Querido, amado Deus de amor, neste domingo, dia 14 de junho, neste momento de encontro e de celebração virtual, nós pedimos-te que tu possas estar conosco, que tu possas estar nos conduzindo, nos alimentando neste tempo de dificuldade, através da tua palavra. A tua palavra que é lâmpada, que é luz, que é guia de todos os nossos passos, de nossa vida e de nosso caminhar. Isto é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, amadas irmãs em Cristo Jesus, hoje o texto que quer nos trazer a reflexão é o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 4, versículos 35 até 41. Este Evangelho, ele não é o Evangelho, não é o texto que está previsto para este domingo, mas em meio a tantas dificuldades, é um texto que sempre de novo tem muito a nos dizer. Por isso também, juntamente com vocês, quero refletir sobre este texto tão conhecido. Assim nos diz o Evangelho. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos:
vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram ali o povo, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebatavam com muita força em cima do barco, que ele já estava até ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isto? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Talvez vocês repararam algo um pouco diferente desta vez, nesta gravação. Nós temos aqui um barco e na frente deste barco nós temos uma cruz. Também aqui está a vela simbolizando que Cristo é a luz de nossa vida, que Cristo é a orientação do nosso caminhar. Amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, é muito oportuno no dia de hoje ter o prazer de meditar com todos e com todas vocês acerca de um texto tão bonito, um texto tão conhecido e um texto tão profundo em sua mensagem. Desde muito cedo, as comunidades cristãs faziam uso do barco como símbolo para a Igreja de Jesus Cristo e para a vida de cada pessoa cristã. E isto se explica, pois o barco foi um instrumento de muitas, mas de muitas andanças de Jesus Cristo. De cima do barco Jesus falou, de cima do barco Jesus pregou para uma grande multidão. Também na lida de um barco, Jesus encontra 2 de seus discípulos e os chama para serem pescadores de gente. Além disso, se olharmos também para o Antigo Testamento, vemos que foi um barco que garantiu a salvação da vida por ocasião do dilúvio. Além do mais, barcos eram importantes meios de transporte na época de Jesus Cristo. Eram em barcos que as pessoas atravessavam os rios e também os mares. Mas para isto era necessário também um bom comandante, pois nem sempre estas viagens eram assim tranquilas. Com este texto bíblico que nós acabamos de ouvir, nós podemos também comparar a nossa vida, mas também a vida da igreja cristã. Nós podemos comparar este tempo pelo qual nós estamos passando. Somos um barco que segue viagem rumo à vida eterna, que passará por tempestades, que passará por adversidades,
mas que, tendo Cristo como o bom comandante, certamente alcançará o seu destino. O texto bíblico nos fala que Jesus estava cansado após falar para uma grande multidão, e assim então sugere que ele sugere que entrem em um barco com o objetivo de passarem para o outro lado do lago. Este lago ele tinha cerca de 21 quilômetros de comprimento e aproximadamente 12 quilômetros de largura. Ele era formado pela neve derretida dos picos do Monte Hermon e a sua localização era de aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. A diferença de temperatura da montanha e do lago era o fator com que deixava a região muito, mas muito propícia para fortes tempestades. E naquele dia, naquela ocasião, na travessia de Jesus com os discípulos, um destes temporais também atingiu o lago. Jesus estava dormindo. Porém, os discípulos entraram em pânico, em total pânico. Assim, despertaram o mestre em seu repouso, gritando euforicamente: Mestre, você vai nos deixar morrer? Mestre, nós vamos morrer? Mestre, você quer que isto aconteça? E então Jesus, em seu repouso, não hesita em levantar e fazer calar os ventos e calar também as ondas. Mas Jesus Cristo não somente acalma a tempestade naquele momento, mas também faz uma pergunta muito oportuna aos seus discípulos. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos não responderam. Porém, a grande mensagem é que nos deixa refletir também neste momento. A grande mensagem quer com que nós olhemos profundamente para esta pequena pergunta que Jesus Cristo faz aos seus discípulos. Nenhuma tempestade, por pior que ela seja, pode afundar um barco onde Jesus Cristo está dentro. Nenhuma tempestade é mais poderosa do que o próprio Criador das águas e dos ventos. Os discípulos, eles não estavam sozinhos. Os discípulos não estavam entregues à própria sorte daquele barco. O barco levava Jesus e isto bastava. A tempestade era tão forte, mas tão forte. Mas a tempestade não era mais forte do que o próprio Cristo. Por quê? Se os discípulos sabiam disso, por que então tanto desespero? Por que tanto medo? Mediante este texto, nós somos convidados e convidadas a olharmos para as nossas vidas e para a vida da própria igreja cristã neste momento. Nós estamos de portas fechadas, mas a nossa igreja não fechou. Nós continuamos sendo igreja ali onde nós estamos.
Nós continuamos orando, nós continuamos pedindo a bênção de Deus, nós continuamos todos e todas no mesmo barco, que começa se chamando por comunidade, depois por paróquia, depois por sínodo, depois por ISLB, Igreja a nível nacional, mas acima de tudo, chamada de Igreja Cristã, uma igreja que está dentro do mesmo barco. Pessoas de fé, que têm como seu comandante o Cristo que nos auxilia neste momento. Como discípulos e como discípulas, falei anteriormente e digo de novo, estamos em cima de um barco. Mas este barco no qual nós estamos em cima, ele também está sujeito a tempestades que algumas vezes se abatem sobre nós. Tempestades de cunho pessoal, de cunho nacional, de cunho sentimental, de cunho psicológico. Mas nós todos devemos entender que todas as dificuldades que tornam a travessia por este mundo difícil é que fará com que nós sejamos mais fortes. Amados e amadas irmãs, quantas vezes nós somos surpreendidos por tempestades familiares, por doenças, por mortes repentinas, por dívidas, por escolhas mal feitas. E agora passamos por uma tempestade de era global. Uma pandemia que vem alcançando definitivamente o seu pico, com milhares de mortes contabilizados pelo mundo afora. Eu creio que tantos discípulos naquela ocasião, quanto nós hoje, nós muitas vezes entramos em pânico diante de tantas tempestades que nos assolam. Por quê? Porque embora reconheçamos a nossa dependência no comandante, que é Cristo, não largamos o sentimento de comando próprio sobre nós mesmos. Nós é quem queremos governar o barco e ditar os rumos que ele deve seguir conforme a nossa própria vontade. Os discípulos, por exemplo, eles eram experientes pescadores. Eles estavam acostumados com as lidas nas águas. Devem ter tentado de tudo para que o barco não afundasse. Só quando todas as tentativas estavam esgotadas, é que então resolveram chamar a atenção e o socorro de Jesus Cristo. Amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, prezada comunidade, comunidades, prezada paróquia, o barco não afunda se Jesus estiver no comando. Porém, ele não resistirá às tempestades se nós insistirmos em controlar as coisas conforme as nossas próprias vontades. Quantas vezes, ao enfrentarmos tempestades, queremos nos valer da nossa própria força física, da ciência, ou dos nossos contatos importantes que temos para vencer a tormenta? Com discursos. Este texto tão bonito
Este texto tão relevante para este tempo de pandemia, hoje nos faz um grande convite. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Somente quando nós entregarmos o comando de fato para Cristo é que a embarcação, ainda que fortemente atacada pelas ondas e pelos ventos, poderá passar ilesa e chegar definitivamente ao seu destino. No meio disso, muita coisa vai acontecer. Muita dor, muito sofrimento, algumas angústias. Mas nós não deixaremos de crer no nosso comandante e acreditar que ele também nos trará forças para superar os nossos sofrimentos. Todos nós sabemos sim, que a vida neste mundo não é um lar, não é um mar de rosas, pois todo barco que entra no mar também está exposto a enfrentar algum temporal. A vida de fé também é assim. Faz parte da igreja cristã? Sim. Faz parte da igreja cristã, implica também em correr riscos, implica em sofrer e enfrentar o mundo como ele é, com suas dificuldades, com sua violência, com suas doenças. Passar por angústias, por medos, por morte, muitas vezes por injustiças. Porém, passar sim por tudo isto que eu mencionei, mas sem perder a fé e a esperança e o senso de justiça, a certeza de um novo amanhã e a prática infinita de um mundo melhor. Que nós possamos deixar de fato Cristo guiar a nossa vida e que nós todos possamos encontrar neste infinito amor de Deus, encarnado em Cristo, a coragem de um novo amanhã. Um amanhã mais bonito e um amanhã com mais esperança. Que Deus continue nos dando força, que Deus continue nos dando a certeza absoluta de que juntos somos mais. Sem perder a fé no barco que é guiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados e amadas irmãs, cada um onde está, onde se encontra neste momento, não importa onde você esteja, mas nós queremos unir as nossas mãos neste momento com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um abençoado domingo, um abençoado dia a cada um e a cada uma de nós. Nos colocamos assim, sob a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.